sou Sandro Gonçalves, criador desse canal no YouTube, e esse vídeo foi feito porque várias pessoas me pediram para mim fazer um vídeo da lei, comentado artigo por artigo, né? Eu respondi que era gigantesco, né, fazer esse trabalho, mas como a lei 8429 é uma lei pequena, eu resolvi comentar aí da forma, digamos assim, politicamente incorreto, né? Então eu peço para você que comente aqui embaixo, né? Se você gostou, se não gostou. Se não gostou, eu faço diferente ou excluo o vídeo. Se gostou, eu posso fazer outros vídeos seguindo essa linha, tá bom? Então é importante que você comente aqui embaixo, tá bom? Um abraço, fique com o vídeo. 8429. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados sobre a letra da lei. Como muitos têm me pedido para comentar, né, os artigos, e eu não faço isso porque geralmente é muito demorado, né, porque são milhares e milhares e milhares de artigos. Mas vamos experimentar então essa primeira gravação que eu resolvi fazer de uma lei pequena, que é a improbidade, a Lei 8429, que ela dispõe sobre sanções aplicáveis a agentes públicos, né? Eu não vou... Até posso ler alguns trechos da letra da lei, mas eu quero comentar sobre o que quer dizer cada um, né? Então, o cabimento de ler a letra da lei já tem aí no canal a letra da lei, já foi lida por mim anteriormente. Eu quero começar a comentar os artigos então. Bom, Lei 8429 dispôs sobre sanção aplicáveis a agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, ou seja, o Estado está te dizendo que vai te punir, né, vai punir o agente público se cometer algum ilícito, se roubar, resumindo, né, para o leigo, né, se meter a mão grande assim no Estado, o Estado vai te punir. Ele está dizendo aqui, nessa primeira parte, que sanções, né, punições, né, aos agentes públicos ao enriquecimento ilícito, ou seja, estão enriquecendo ilicitamente, né, contrariando a lei, né, no exercício, na atividade dele, no trabalho dele, né, no exercício de mandato, cargo, emprego, função na administração pública, direta, indireta, fundacional. Ou seja, qualquer empregado público, né, qualquer agente público, tanto na administração direta ou indireta, alguma autarquia, alguma sociedade economista e por aí vai. Daí, seguindo, o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Bom, obviamente, aí o presidente está dizendo que sanciona esta lei. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios do território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual serão punidos na forma da lei. Bom, já no artigo 1º ele reforça o que ele disse ali no começo, né? E os atos praticados por qualquer agente público, né? Qualquer pessoa que esteja trabalhando no serviço público, qualquer ato contra a administração, não importa se é contra a administração direta, que é uma prefeitura, por exemplo, ou indireta, ou fundacional, como uma autarquia, por exemplo, né? Que tenha poderes de União, Estados, o Distrito Federal e municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público de entidade cuja criação custeia o horário, ou seja, ele fala que se essa lei vai sancionar, vai punir, né, as pessoas que roubaram o público, coisa pública, né, entre aspas, e ele se refere aqui que o Estado, né, concorra com mais de 50% do patrimônio, ou seja, o Estado é dono de mais de 50% da coisa pública, né? Isso que ele está dizendo que essa lei se refere ao Estado quando tem mais de 50% da coisa pública. Serão punidos na forma desta lei. Vamos seguindo, parágrafo único. Estão também sujeitos à penalidade desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo. Então aqui ele está dizendo que também será punido de acordo com a lei de improbidade, né, atos praticados contra patrimônio de alguma entidade que
que receba benefício do Estado, né, fiscal, creditício, de órgão público, como ele diz, de órgão público, bem como daqueles cuja criação, custeio erário seja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou receita anual. Aqui ele está dizendo que empresas que recebem benefício e incentivo fiscal do governo, mesmo que o governo tenha participação menor, menos de 50%, esta lei também se aplica. Então isso foi determinado pelo parágrafo único do artigo 1º. Também tem uma limitação aqui, ó, limitando-se nesses casos à sanção patrimonial, repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Bom, dando seguimento, artigo 2º. Reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Aqui ele está mais definindo, né, o que é agente público, né? O que é agente público para aplicação, né, desta lei, né? Mesmo que o agente seja sem remuneração, eleição, nomeação, designação, né? Ele está dizendo para quem serve, né? Para qual vai ser punido. Essa lei trata. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo sendo agente público, induza ou concorra com a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Então, no artigo 3º, ele está dizendo que essa lei será aplicável também àquele que, mesmo não sendo agente, induza, concorra na prática, ou seja, algo amiguinho de um agente público ali, que está induzindo o coleguinha que é agente público à prática de um ilícito, essa lei também vai ser aplicada a ele, isso que está dizendo no artigo 3º. Bom, artigo 4º. O agente público de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Bom, aqui é uma obviedade, né? O artigo 4º dizendo que os agentes públicos de qualquer nível são obrigados para velar pela estrita observância dos princípios, que o agente público tem que trabalhar honestamente, legalidade, pessoalidade, moralidade. Então, é uma obviedade, né? Qualquer agente público, quando entra, né? Qualquer pessoa, quando entra na esfera pública, tem que respeitar princípios, né? Isso que ele está dizendo no artigo 4º. Legalidade e pessoalidade são princípios básicos, né, da administração pública. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, ou seja, meter a mão no patrimônio público, por ação ou omissão dolosa ou culposa, ação, né? Ação teve um ato de agir, né? E omissão, ou se omitiu, né? O ato de não fazer, né? Se omitiu. Dolosa, que por vontade, né? Ele quis cometer aquele ato, ou culposa, né? Culposa, a culpa é sua, por negligência, imprudência, perícia do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento erário. Bom, se alguém lesar o patrimônio público, ele está dizendo aqui que terá que ressarcir, terá que devolver, terá que indenizar o dano, né, causado à coisa pública. Isso que diz o artigo 5º. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Bom, no caso aqui, se ele meteu a mão grande no patrimônio público, obviamente o agente público ou algum terceiro, né, que se beneficiou disso, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente. Óbvio, ele vai perder, né? Tanto o que cometeu ou o terceiro que foi beneficiado perderá esses bens que foi acrescido ao seu patrimônio, né? Isso é o que consta no artigo 6º. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a disponibilidade dos bens do indiciado. Ou seja, aqui está dizendo no artigo 7º que qualquer ato, né, de roubalheira administrativa, digamos assim, né, improbidade,
que causar lesão ao patrimônio, ou ensejar enriquecimento ilícito do agente que causou, caberá à autoridade administrativa representar ao Ministério Público, no caso o ente, né, que apurou o ilícito, né, vai representar ao Ministério Público e para que ocorra, né, a indisponibilidade, ou seja, vão lá, vão pegar os bens do indiciado lá e vão prender os bens dele, né, para que ele não possa se desfazer do ilícito, do roubo, e para que ele possa, para que o erário público possa reaver, né, esses valores que foi levado aí na mão grande. Bom, parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do ilícito. Bom, o parágrafo único reforça, né, que essa indisponibilidade desses bens, se refere ao caput desse artigo, recairá sobre os bens que assegure o ressarcimento do dano. Exatamente recapitulando, né, o que foi dito no artigo 7º. Artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Bom, sucessor, lá o cidadão lá que meteu a mão grande no patrimônio público morreu. Então ele deixa a herança, logicamente, aos seus sucessores, né? Caso já esteja ocorrendo um processo administrativo, caso já a coisa pública, né, o ente público já esteja correndo atrás desse dano, né, desse agente que cometeu o dano que veio a falecer, o patrimônio do de cujus vai responder, né, vai responder, e o sucessor vai ter que devolver essa herança, né, que foi adquirida pelo de cujus ilicitamente, mas ele vai responder até o limite do dano causado pelo agente público que morreu, né? Então, o demais patrimônio, obviamente, não responde. O patrimônio do sucessor não vai responder pelo ilícito lá do de cujus. Então, vai ser até o limite do valor da herança, né? Se ele roubou muito, no caso lá, né, o sucessor vai acabar não vai recebendo nada, né? Mas faz parte do show. Bom, capítulo 2 dos atos de improbidade administrativa. Seção 1. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Vamos lá. Artigo 9. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente. Bom, aí já é uma primeiro, mais uma obviedade, né? O artigo 9 trata, constitui, está descrevendo o que é a improbidade administrativa, né? Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, né? Ou seja, né, enriquecendo ilicitamente, né, contrário à lei, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego, atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Bom, daí ele começa a descrever aqui, ó, no inciso 1, receber para si ou para ontem dinheiro, bem imóvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que tenha interesse. Não pode receber presentinho, né? Comissão, ou imóvel, móvel. Não pode receber nem veículo, nem imóvel, nem uma gratificaçãozinha, um presentinho, direta ou indireta, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições do agente público. Bom, ele está descrevendo o ato em si, né? O ato de improbidade, né? Dinheiro, bem imóvel, presentinho, gratificação, viagenzinhas, né? Então, tudo isso constitui ato de improbidade. Inciso 2º. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Ou seja, lá o agente público lá recebeu um dinheirinho por fora, né, para a administração pública contratar serviço por valor maior, né, fraudar a licitação, fraudar compras, né,
Então ele está descrevendo que isso é ato de improbidade administrativa, né? Receber-se por fora aí para a administração contratar serviço X em detrimento do Y, né? Ou contratar por valor maior, né? Então isso é ato de improbidade. Inciso 3. Perceber vantagem econômica, direta e indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal, por preço inferior ao valor de mercado. Está dizendo aqui, então, continua descrevendo, né, o ato de improbidade, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta, alocação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao mercado. Aí é ao contrário, né? O agente público está alienando a coisa pública, né, por valor inferior. Né? Por exemplo, tem esse prédio público aqui, vou alugar para ti, tu me dá um por fora, eu te alugo por metade do preço. Né? Isso que ele está descrevendo no inciso 3, né? Vantagem econômica. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas e equipamentos. Ali, já está no começo, já está dizendo, né? Não pode utilizar na tua atividade particular veículo, máquina, equipamento de qualquer natureza de propriedade ou disposição de outras entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como trabalho de servidores públicos, empregados e terceiros. Aquele cidadão lá que gosta de pegar o veículo, né, da prefeitura, né, para ir lá no supermercado, fazer comprinhas, ou então pegar os funcionários da prefeitura, da Secretaria de Obras lá para fazer uma obrinha em casa, né, ou levar para o seu sítio, isso não pode. Isso é ato de improbidade, né? Não pode. Isso aí está descrito aí no inciso 4º. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aí, no inciso 5, então, receber vantagem econômica, receber um dinheirinho aí, um agente público, direto ou indireta, para tolerar exploração, ou seja, o agente público está recebendo uma graninha ali para liberar o bingo, para fechar os olhos ali para o jogo de bicho, que todo mundo sabe que existe, né? Então, fechar os olhos ali do narcotráfico, contrabando, né? Então, também é ato de o bingão ali que o fiscal não faz que não viu, né? E daí receber uma graninha por fora e não pode, é ato de improbidade. Isso é o que diz no inciso 5. Inciso 6. Receber vantagem econômica de natureza direta ou indireta para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Bom, então, recebendo vantagem econômica, recebendo uns pila por fora, né? Para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço. Então, por exemplo, o ente público lá contratou uma empreiteira para fazer uma calçada, né? Então, o cidadão lá que está fazendo a medição lá, não, em vez de cobrar 100 metros, vamos cobrar 200. Daí tu me dá um troquinho por fora aí para mim fazer essa medição para ti. Então, isso é ato de improbidade administrativa, né? Isso não pode. Inciso 7. Adquirir para si ou para outro, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou renda do agente público. Bom, se o agente público aqui começa a comprar carro importado, se ele começa a viajar para Dubai, daí começa a ficar estranho o negócio para ele, né? Então, e ele vai ter que declarar esses bens também, né? Aqui no inciso 7 ele está dizendo qualquer bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional
a evolução de patrimônio. E para si ou para outra, né? Ele também às vezes pode comprar e botar nome de outra pessoa, né? Da esposa, de um laranja, do irmão, do primo, né? Para si ou para outra, né? No exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública. Bem de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional. O cidadão ganha 10 mil lá e compra um carrinho de 200, né? É estranho. Ou então vai para Dubai lá passar uma semana e gasta 200 mil na viagem. É estranho também, né? Então, está previsto aí no inciso 7º da Lei de Improbidade. Bom, inciso 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Bom, se tu aceitar um empreguinho, um carguinho na comissão, ou dar consultoria, assessoramento, que tenha a pessoa, a empresa, né, que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições de agente público. Isso também não pode, né? Durante a atividade, obviamente, né? Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Bom, obviamente aqui, inciso 9, né? Perceber se tu ganhar uma grana ali para liberar uma verba ali. Ah, entrei com um pedido lá de financiamento lá de uma verba tal lá. Sei lá, qualquer verba, da União, do Estado, do município. Então, o cidadão ali quer uma gorjeta ali para liberar, né? Para ser mais rápido, né, na liberação ali. Obviamente, a gorjeta é ato de improbidade. Inciso 10. Receber vantagem econômica, de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado. Vai na linha do inciso anterior, né? Receber uma gorjetinha ali para omitir qualquer ato, né? Que tu seria obrigado, ou uma declaração que tu seria obrigado. Isso também está previsto no inciso 10 da Lei de Improbidade. Inciso 11. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Olha, já começou a mão grande aqui, ó. Se incorporar ao seu patrimônio bens, rendas e valores do ente público, né? Obviamente, enriquecimento ilícito e ato de improbidade. Vamos ao inciso 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial de entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Bom, vai na linha do inciso anterior. Aí, no caso, usar, né? Ali no inciso anterior foi incorporar, né? Agora, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas, né? Então, o cidadão está pegando alguma coisa do ente público, né? Bens, rendas, e está usando, né? Como se o dinheiro fosse, né? Seu patrimônio fosse. Bom, seção 2 dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, prejuízo aí ao dinheiro do governo, né? Dinheiro do agente público, patrimônio público. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa. Lesão, né? Está prejudicando o erário. Qualquer ação ou omissão, né? Omissão, ato de não fazer, dolosa por vontade de produzir o dano, ou culposa por culpa, né? De negligência, imprudência ou imperícia. Que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei notadamente. Agora ele passa a descrever, né, os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Inciso 1. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ou ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Facilitar ou concorrer de qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas. Então está facilitando aqui, ó, a incorporação ao patrimônio particular.
Inciso 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, valores integrantes ao acervo patrimonial. Então, tu está permitindo ali o amiguinho ou a empresa tal a usar a coisa pública, né? Usar o dinheiro, usar valores integrantes aqui, o acervo patrimonial, né? Sem observância das formalidades legais. Diferente aqui, ó. Facilitar ao concorrer, por qualquer forma, a incorporação. Então, tu está facilitando a incorporação ao patrimônio particular. Aqui no inciso 2, tu está permitindo, né, para outro, né, a pessoa física ou jurídica, que utilize, né, o acervo patrimonial. Inciso 3, doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que a fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais. Aqui tu está doando, né, a pessoa física ou jurídica, né, bens, rendas, verbas do patrimônio das entidades. Inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei e ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao mercado. Aí está permitindo, facilitando, né, a permuta, a locação de bem integrante do patrimônio público, né? Isso também não pode, ato de improbidade. Inciso 5. Permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Isso a gente já falamos anteriormente. Tu permitir ou facilitar, né, que o teu conhecido ali, ou por amizade, ou por uma gratificaçãozinha lá, o ente público contrate, né, por preço superior ao de mercado, né? Então dá uma gorjetinha ali para o agente público. Isso é um ato de improbidade. Inciso 6. Realizar operação financeira sem observância de normas legais, regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Bom, então aí o ente público está liberando, né, fazendo uma operação financeira, geralmente, né, um financiamento aí sem observar se o particular ali tem garantia suficiente, né, se ele costuma a não pagar, né, se ele é picareta mesmo. Então, se o cidadão, agente público, não realizar esse tipo de operação, ele está cometendo um ato de improbidade. Inciso 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais, regulamentares aplicáveis à espécie. Esse inciso 7, refere-se ao ato do agente público, aí, concede benefício administrativo sem observar as formalidades legais. Vai e concede e já foi, já azar, né? Isso não pode, é ato de improbidade. Inciso 8. Frustrar a licitude do processo licitatório ou processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou de dispensá-los indevidamente. Aí o agente já está frustrando a licitude do processo licitatório. Está bagunçando a licitação, né? Está fraudando, está passando informações, né? Processo seletivo para celebrar parcerias com entidades sem fins lucrativos e dispensá-los indevidamente. Aí ele está frustrando a licitude do processo licitatório. Constitui ato de improbidade. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Aí ele está agindo da discricionariedade dele, né? Está indo além das atribuições dele, né? Ordenando, permitindo, causando despesas não autorizadas, né, por lei ou regulamento. Isso constitui ato de improbidade, o agente realizar despesas não autorizadas. Inciso 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Aqui o próprio inciso já fala agir negligentemente, né? Ele está sendo negligente na arrecadação de tributo, cobrando a mais, cobrando a menos, né?
de acordo com a sua vontade, né? Inciso 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir, de qualquer forma, para sua aplicação regular. Caso o agente público está liberando verba, né, sem observância das normas, está liberando verba para amiguinho ou para outros a fim de ganhar uma vantagenzinha, né? Então constitui ato de improbidade. Inciso 12. Permitir ou facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Conforme eu falei anteriormente, o agente pode estar ajudando, permitindo, facilitando para que terceiro enriqueça ilicitamente em cima da coisa pública. Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho do serviço público, empregados ou terceiros contratados por essas atividades. Aqui, como eu falei lá no começo, né? Ele é aquela velha prática de muitos que trabalham na administração pública de utilizar veículos, máquinas do ente público, né? Seja prefeitura, União, Estado. Geralmente, a nível municipal é muito comum usarem o veículo, né, da prefeitura para fins particulares, né? Ir no super, passear com a família, né? Ir para a praia, ou então usar uma máquina pública. Ah, eu tenho lá um sítio, eu vou levar essa patrola aqui, ou eu vou levar essa reta escavadeira que eu vou fazer um serviço tal no meu sítio, muito comum. Isso é um ato de improbidade. Também não pode usar os empregados da prefeitura, né, para fazer servicinho lá na sua casa ou no sítio, né? Isso também não pode. Ato de improbidade. Muito comum, mas não pode. Inciso 14. Celebrar contrato ou instrumento público. Opa, errei. E celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Então, inciso 14 diz: celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Então, quando o indivíduo vai celebrar um contrato, o indivíduo agente público, né, tem que observar, né, aqui ele está falando, tem que celebrar contrato ou instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Então, qualquer celebração de contrato tem que existir certas formalidades previstas em lei. Senão, a não observância dessas formalidades pode causar prejuízo ao ente público. Então, a não observância, né, dessas formalidades constitui ato de improbidade. Incisos 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público, sem suficiente prévia dotação orçamentária e sem observar as formalidades previstas na lei, voltando à necessidade da observância das formalidades. Aqui, no caso, também, ele celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Ele não observou as formalidades e não observou também a prévia dotação orçamentária, né? Se estava previsto, né, no orçamento aquele tipo de contrato, aquele tipo de despesa do ente público. Então, constitui também ato de improbidade. Inciso 16. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos, transferidos pela administração pública ou entidade privadas, mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas e valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parceria, sem observância das formalidades legais e regulamentares. Facilitar ou concorrer, de qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física
Então, o indivíduo está facilitando aqui a incorporação do patrimônio, incorporação ao patrimônio particular, né? Então, está tirando do ente público patrimônio para o particular, está facilitando isso, né? De valores transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem observância de formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Então, essa não observância, a facilitação, constitui ato de improbidade administrativa. Inciso 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada, mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Aqui reforça o que foi dito no inciso anterior, né? Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas ou valores públicos transferidos pela administração pública para a entidade privada mediante celebração de parcerias. Sem a observância, o problema está aqui, ó, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então transfere os pila lá de qualquer jeito sem observar formalidade, né, e regulamentos aplicáveis. Então transfere e deu, e tá bom, é pro fulano ali que eu conheço, ou estou recebendo uma graninha ali, então transfere e já era. Isso constitui ato de improbidade. Tem que ser respeitadas as formalidades, os regulamentos, né? Então, isso constitui ato de improbidade. Inciso 18. Celebrar parcerias com a administração pública, com entidades privadas, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Também, dando continuação ao inciso anterior, a celebração de parcerias sem observância. O problema está aqui, ó, formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Dando prosseguimento, inciso 19. Agir negligentemente para a celebração, fiscalização e análise das prestações de contas das parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, com redação dada pela Lei 13.204. Então o problema está aqui, ó. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações. Agir negligentemente, com negligência, né? Então, por culpa, né? Agir negligentemente. Então, constitui ato de improbidade. Inciso 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Com redação dada pela Lei 13.204. Vamos lá. Liberar recursos. Está liberando recursos para as parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, tá? Do público com o privado, sem a estrita, aqui o problema, sem a estrita observância das normas pertinentes, ou influir de qualquer forma para a aplicação irregular. Então, liberar recursos sem observar as normas, ou influenciar, né, de alguma forma para a aplicação irregular. Aqui está constituído o ato de improbidade. Inciso 21. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de forma para sua aplicação irregular. Isso tudo constitui ato de improbidade administrativa. Seção 2A. Dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Bom, aqui no título já diz atos de improbidade, então atos da mão grande lá, decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Ou seja, a administração pública concedeu, né, ou foi aplicada indevidamente benefício financeiro, dinheiro, né, ou tributário, com alguma isenção indevida, alguma coisa desse tipo pelo agente público. Então o título já disse isso, né? São atos de improbidade, né? Lembrando, atos de improbidade, atos da mão grande, né? Da concessão, concedeu alguma coisa indevida, algum benefício financeiro indevido, benefício tributário indevido. Vamos ao artigo. Artigo 10A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão
lembrando ação ou omissão, omissão é o não fazer, né? Para conceder, para dar, né? Aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar 116. Então, ele repete o título, né? Constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão para conceder ou aplicar benefício financeiro. Ou seja, o agente cometeu a improbidade, né? Infringiu a lei, ele está concedendo benefício financeiro ou tributário a outros, né? Vamos à seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente. Então, constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade. Então ele está dizendo o quê? Que constituem os atos, está conceituando novamente, né, os atos de improbidade, são os que violam os deveres principais de honestidade, parcialidade, legalidade, aos princípios, né, da administração pública. Então ele descreve aqui, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, até às vezes é redundante, né? Alguns artigos, alguns incisos, que parece que voltam a repetir, né? É que tem que ser bem explicadinho, bem esmiuçado, para que não tenha brechas na lei, né? Então, o que ele está falando? Praticar ato de fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Inciso 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, a gente pode retardar ou deixar de praticar, né, algum ato que devia ter praticado. Inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Aqui está usando a qualidade de agente público, né, para revelar acontecimentos, circunstâncias, né, que ele sabia em função do cargo, né, e que ele deveria ter ficado quieto, né. Inciso 4. Negar publicidade aos atos oficiais. Ele está escondendo, né, ele não está publicizando, ele não está tornando público os atos que são oficiais, que são públicos, né. Inciso 5. Frustrar a licitude de concurso público. Aí ele está fraudando o concurso de alguma forma, né, ou vazando o gabarito, ou vazando algum tipo de informação de concurso público. Inciso 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Bom, prestar contas você entendeu, né? Todo agente público deve prestar contas, né? Inciso 7. Revelar ou permitir que cheque ao conhecimento de terceiros. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Então, ele está usando a qualidade de agente público para revelar para a terceira pessoa antes da divulgação oficial, né? Então, ele está usando uma informação privilegiada, né? Então, ele tem o cargo público, então ele tem informação antes da sociedade, antes de se tornar público, né? Então, ele está repassando essa informação para terceiro. E essa informação pode afetar preço de mercadoria, bens e serviços. Então, isso constitui ato de improbidade. Inciso 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Então, descumprir as normas, né? Então, não está cumprindo as normas relativas à celebração e fiscalização de aprovações de parcerias, né? Com parcerias firmadas pela administração pública com o privado. Então, ele não está cumprindo normas normas relativas à celebração, à fiscalização entre o público e o privado. Isso que diz no inciso 8. Inciso 9. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Aí o próprio inciso explicita, né? Deixar de cumprir exigência de requisitos de acessibilidade. Inciso 10. Transferir recurso à entidade privada
em razão da prestação de serviços na área de saúde, sem prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único. Aí, ó, transferir recursos, transferir dinheiro, pila, à entidade privada, tá? Transferir dinheiro para alguma empresa, né? Em razão de prestação de serviços da saúde, sem prévia celebração de contrato. Tá transferindo dinheiro sem contrato, sem convênio, sem nada, assim, ao seu bel prazer, como diríamos assim. Isso constitui ato de improbidade. Bom, capítulo 3, a gente vai entrar das penas. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis, administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, o que ele está dizendo aqui nesse artigo? Que independente das sanções, das penas, né, que serão aplicadas, né, sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação, está o responsável pela improbidade sujeito às cominações que podem ser aplicadas isoladamente. Bom, agora a gente vai ver as combinações, né, de acordo com a gravidade. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9, perda dos bens ou valores acrescidos ilícitamente ao patrimônio. Aí, já começou mal o negócio aí. Sempre começa mal sanções para quem comete ato de improbidade. Aí, ó, inciso 1. Na hipótese do artigo 9, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, o indivíduo já vai começar perdendo os bens que foram acrescidos ao patrimônio, né? Ressarcimento integral do dano, obviamente, né? Vai devolver tudo que roubou. Quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, então já dançou, né, os seus direitos políticos. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor acrescido ao patrimônio. Olha só, se o indivíduo roubou 100 mil, já vai ter que pagar aqui 300 mil. Vai ter que devolver 300 mil, né? Acrescido ao patrimônio. E proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais, diretamente ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Se a empresinha do fulano lá lesou o erário lá, lesou o ente público em 100 mil, ele vai ter que pagar de multa 300 mil e ainda vai ficar proibido de fazer negócio com o poder público por 10 anos. Então não é uma boa cometer atos de improbidade administrativa, né? Vamos lá, inciso 2. Na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa de até 2 vezes o valor do dano, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Falei, na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano. Artigo 10. Vamos lá, aí. Artigo 10. Onde está? Artigo 10 é longo. A atitude da lesão causa qualquer espécie de omissão e seja de perda patrimonial. Então, em hipótese do artigo 10, vamos lá, voltando. Ressarcimento integral do dano. Perdas de bens acrescidos ilicitamente, se concorrer circunstância, perda da função, suspensão de direitos políticos. Ele repete um pouco, né, o inciso primeiro, né, ele só muda questão aqui na hipótese do artigo 10, ressarcimento do dano, perda dos bens, dependendo de cada ilícito, da proporção do ilícito e qual foi o dano no patrimônio público, né, vai ser mais severa a punição, né, ou mais branda. Então, os incisos sempre vão ter pouca diferença, né. Vamos para o inciso 3. Na hipótese do artigo 11, o ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
Então aqui já fechou o tempo. Aqui o cara já liquidou com a vida do cidadão que cometeu a improbidade. Ele vai ter perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa de civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Então o cidadão ganha 5 mil, lá ele vai ter que pagar até 500 mil. Olha só como é severa, né, a punição. Proibição de contratar com o poder público e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Inciso 4. Na hipótese prevista do artigo 10, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial pelo agente. Bom, recapitulando então, parágrafo único. Na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano, como eu falei anteriormente. Ele vai sempre analisar o dano ao erário público, né? Assim como o proveito patrimonial, assim como quais os benefícios ilícitos recebidos pelo agente, né? Daí ele vai determinar a multa, quantos anos de perda de direitos políticos, ele vai determinar quantos anos de multa civil, perda de direitos políticos, quanto tempo sem poder negociar com o poder público novamente. Isso vai ser tudo de acordo com o dano causado e o benefício ilícito que teve o agente. Bom, vamos ao capítulo 4 da Declaração de Bens. Artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço pelo pessoal competente. Bom, no capítulo 4 fala da declaração de bens. Quando o agente público toma posse, ele é obrigado, né, a declarar quantos bens tem. Eu tenho 10 carros, 5 motos, 10 casas, ele é obrigado a declarar. Ou, eu não tenho nenhuma casa, eu tenho 0 casa. E daqui a 1 ano ele tem 10 casas e não tinha nada quando entrou para o serviço público. Então está estranho. Então, para que isso não aconteça lá, na posse o agente público tem que declarar lá os seus bens. Isso é obrigatório. Parágrafo 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outras espécies de bens, valores patrimoniais localizados no país e no exterior. Quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge, ou seja, a esposa também tem que, ou esposa, né, também tem o companheiro, dos filhos, das pessoas que vivam sob dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios domésticos. Bom, tem que declarar tudo. Esposa do companheiro, dos filhos, de todos que vivem sob sua guarda, sob o mesmo teto, tem que declarar. Carro, imóveis, ações, imóveis no exterior, bitcoins, tem que declarar tudo, né? Parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Bom, a declaração, então, a gente está falando no parágrafo 2º, que tem que ser atualizada de ano a ano, e também quando o agente público deixar, né, deixar o cargo, mandato, emprego ou função. Tem que declarar novamente se ele teve um acréscimo aí no seu patrimônio. Parágrafo 3º. Será punido com pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Então, se ele prestar a declaração falsa ou se negar a prestar, ele vai ser demitido. Parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput, no parágrafo 2º deste artigo.
Então aqui o parágrafo 4 está dizendo que o declarante ele pode entregar a cópia anual da declaração do imposto de renda, né? A delegacia de Receita Federal, conforme a legislação do imposto sobre renda e proventos. Ele pode todos os anos entregar a declaração que ele entrega para a Receita, lá ele pode entregar para o agente público como declaração de bens, que também serve. Capítulo 5 do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então ele está dizendo aqui que qualquer pessoa pode chegar, fulano que está roubando, né? Então, claro, obviamente, né, com no mínimo um princípio de prova, né? Para que seja instaurada uma investigação, né? Vamos lá, parágrafo 1º. A representação, que será escrita e reduzida a termo, então vamos botar no papel, né? E assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Justamente vai ser passado para o papel a representação e indicação de provas. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22, viu? Aí o parágrafo 2º está dizendo que vai ser rejeitada a representação se não obedecer, né, às formalidades, ou seja, reduzida a termo, vai ser passada por escrito, assinada, conterá a qualificação do representante, ou seja, nome, endereço, né, informações sobre a autoria, indicação de provas que tenha conhecimento, isso tudo de um modo formal, né, senão será rejeitada. Isso que está dizendo no parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista no artigo 148 a 182 da Lei 8.112, em se tratando de serviço militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Então ele está dizendo aqui, ó, que atendidos os requisitos para a representação, né, a autoridade determinará a apuração dos fatos, em se tratando a servidores federais, de acordo com a Lei 8.112. Se for militar, daí da nossa, né, respectivos regulamentos militares. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Então é a comissão, né, que vai fazer o processo, né, vai dar conhecimento ao MP, ao Ministério Público e ao Tribunal da existência do procedimento administrativo. Parágrafo único. O Ministério Público, o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Então, depois da comunicação, o MP pode designar algum representante para acompanhar o procedimento, né? Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, depois de denunciado e começada a averiguação, né, havendo fundados indícios de responsabilidade, essa comissão vai representar o Ministério Público ou a Procuradoria para que o juízo, né, decrete o sequestro de bens dos agentes que cometeram o ilícito, né. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro dos bens, né, será processado de acordo com o disposto no artigo 822 e 825 do Código de Processo Civil. Então aí sequestrou os bens aí dos agentes que cometeram a improbidade, será processado de acordo com o Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame, o bloqueio de bens, contas bancárias, aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior e nos termos da lei e dos tratados internacionais. Então aqui está dizendo como é que vai ser esse procedimento aí de sequestro, de recuperação dos bens, né,
que foram acrescidos ao patrimônio do agente público que cometeu o ilícito. Artigo 17. A ação principal, que terá rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Então, aqui no artigo 17, ele só está tratando, dizendo que a ação principal terá rito ordinário, né, será proposta pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias. Parágrafo 1º. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil, nos termos desta lei. Então aqui ele só está dando parâmetros, né? Está falando que as ações que vão tratar esse artigo admitem celebração de acordo e não persecução civil. Parágrafo 2º. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Então aqui está dizendo que ainda assim, né, depois desse procedimento, a Fazenda Pública poderá promover outras ações necessárias, né, a complementar os danos que forem causados ao patrimônio público. Parágrafo 3º. No caso de ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 4.717. Parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Então, é obrigatório o Ministério Público ou intervir como parte ou então como fiscal da lei para que não seja anulado, né, o procedimento. Parágrafo 5º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Aqui ele está falando sobre jurisdição. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriores. Está dizendo que aquela jurisdição do juízo vai ser escolhida para todas as ações, né, posteriores intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, para que sejam impetradas tudo no mesmo juízo, né? Ou seja, as ações se comecem naquele juízo. Parágrafo 6º. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições escritas no artigo 16 a 18 do Código de Processo Civil. Então aqui já está explicando como é que vai ser instruída, né? Instrução com documentos, justificação, contém indícios suficientes, a existência do ato, as provas, né? Como é que vai ser a ação que tem que ser instruída com documentos, com provas do ato, né? Razões que têm que ser fundamentadas. Está explicando basicamente como deve ser a ação, a instrução da ação, né, de acordo com o Código de Processo Civil. Parágrafo 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Então, estando a inicial é o começo da ação, né, a petição inicial, devida forma, está pronta, né? O juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito. Então, está notificando lá o requerido para se manifestar por escrito, né? Que poderá ser instruída com documentos, justificações dentro do prazo de 15 dias, dando prazo também para a manifestação do requerido. Parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de probidade. Então, o requerido lá, o cidadão lá que cometeu, talvez tenha cometido o ato de improbidade, se o juiz tem 30 dias para decidir, né? Se o requerido lá se defendeu lá, por escrito, então o juiz em 30 dias ele vai decidir se vai rejeitar a ação, se ele se convencer da inexistência do ato de improbidade, se ele convencer que aquele acontecimento que foi denunciado lá
não foi improbidade, né? Então, se ele se convencer que o ato não foi improbidade, na improcedência da ação e inadequação da via eleita, ele vai considerar improcedente a ação. Parágrafo 9. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Parágrafo 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10A. Havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Então, aqui está explicitando no parágrafo que, havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz interrupção para contestação no prazo de 90 dias. Parágrafo 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Então, em qualquer fase, se o juiz achar que é inadequada a ação de improbidade, que não existiu isso, ele vai extinguir o processo sem julgamento. Resumindo. Parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizados nos processos regidos por esta lei o disposto do artigo 221. Caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Parágrafo 13. Para efeitos desse artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que trata o parágrafo 4º do artigo 3º e artigo 8º da Lei Complementar 116. Aqui o artigo já explicita, né? Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então ele está falando aqui, né, da sentença, da resposta final do juiz, né, da decisão final do juiz, se julgar procedente a ação, se o juiz julgar que realmente teve o ilícito e que a ação que foi denunciada foi procedente, ação de reparação de dano ou decretar a perda de bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento. Então ele vai determinar o pagamento, a reversão dos bens em favor da pessoa jurídica prejudicada. Então, se a sentença que o juiz der, a decisão do juiz, for procedente, beleza, ó, a pessoa que fez a representação lá que denunciou tinha razão, foi procedente a ação, né? Então ele vai mandar que os bens voltem, né, à pessoa jurídica que foi prejudicada pelo ilícito. Isso está dizendo o artigo 18. Capítulo 6. Das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiado, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então aqui já está acontecendo o contrário. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia sabe inocente. Então, se o autor da denúncia está fazendo uma denúncia fraudulenta, uma denúncia mentirosa, né? O funcionário público aqui está cometendo improbidade, né? Ele está roubando assim. Se ele fizer uma denúncia falsa, isso constitui crime também, né? Denunciar o outro funcionário por improbidade. Pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. Então, denúncia falsa também é crime, né? Denúncia de ato ilícito, de improbidade. Parágrafo único. Além da ação penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais e a imagem que houver provocado. Então, o denunciante que fizer a denúncia falsa vai ter que indenizar o sujeito lá que ele caluniou, né? Danos morais, materiais e imagem. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, perder a função, perder os direitos políticos somente no fim, lá com a sentença condenatória do juiz. Antes de terminar todo o processo lá,
todo o trânsito em julgado, não existe perda da função. Então, o indivíduo lá vai continuar trabalhando, vai continuar com os direitos políticos até a sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade policial, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Bom, aqui no parágrafo único, ali no artigo 20, ele diz que suspensão só se dará com a sentença condenatória. Beleza, ok. Mas no parágrafo único ele diz que a autoridade judicial poderá afastar o indivíduo antes de terminar o processo, antes da sentença. Né? Porque às vezes o indivíduo está na repartição pública e os colegas que vão ser testemunhas, então ele pode prejudicar a própria investigação, então ele poderá ser afastado da atividade sem prejuízo do salário, ele vai continuar recebendo até a sentença condenatória. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, estamos dizendo que a aplicação das punições aí previstas nesta lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Então, ele está dizendo aqui que a aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano, não depende da ocorrência de dano ao patrimônio, salvo a pena de ressarcimento. Então, ele vai ter que devolver o dinheirinho, não adianta. Vai ter que ressarcir. Inciso 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno, ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Aprovação ou rejeição das contas, controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público de ofício ou a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então, aqui no artigo 22, ele só está dizendo que para apurar o ilícito, o Ministério Público de ofício, né, ou a requerimento da autoridade administrativa, mediante representação, ou o Ministério Público pode ingressar sozinho de ofício, pode ingressar de acordo com o requerimento da autoridade administrativa, ou mediante representação. Então, ele pode requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Capítulo 7 da prescrição. Artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou função de confiança. Então, 5 anos. O cidadão pode sofrer uma ação lá de improbidade administrativa até 5 anos após o término do exercício do mandato, cargo, comissão ou função de confiança. Então, um cidadão que trabalha na esfera de administração pública, ele tem até 5 anos depois para o órgão público entrar com uma ação contra ele de improbidade administrativa. Então, não é só você deixar o cargo, querido. Tu vai sofrer o pênalti se tu cometeu um ilícito contra a administração pública em até 5 anos após deixar o cargo. Isso está dizendo o inciso 1 do artigo 23. Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Inciso 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único. Então você vê que tem 5 anos aí para apresentação da administração pública, prestação de contas final. Então, dentro de 5 anos, o ente público pode correr atrás do prejuízo. Capítulo 8 das disposições finais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogados a Lei 3.164, 3.502. Então, ficamos por aqui. Comenta aqui embaixo, por favor, se você gostou, se não gostou desse tipo de vídeo aí de improbidade para leigos. Tá bom? Se gostou, eu vou procurar fazer outro. Se não gostou, eu vou tirar do ar e por aí vai. Tá bom? Muito obrigado, comenta aí embaixo e até a próxima.